assentos. É hora da gente começar a chamar a presença do Papai. Deus nos permitiu estarmos aqui nessa noite. Glória a Deus. Mais uma semana se inicia. Semana se inicia hoje. E que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Vamos orar para a gente dar início. Quero pedir à igreja que se coloque de pé, por favor. Peço que as crianças, os adolescentes não conversem, porque você está na casa do Pai. Vamos ter reverência. Meus olhos estão bem ligadinhos em vocês, por favor. Pai, queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos permitiu mais um dia. Muito obrigada, Senhor. Quero te convidar nesse momento a ocupar o primeiro lugar de honra. Esse lugar que a ti te pertence, Pai. Quero, Senhor, convidar, Senhor, o Senhor passear no nosso meio, Senhor, tocar nas nossas vidas, Senhor. Não queremos sair daqui da forma que entramos, Pai. Nos apresentamos nessa noite, Pai. Vem sobre nossas vidas. Visita, Senhor, os nossos corações. Venha, Senhor, sobre nós, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, tira, Senhor, tudo que tem nos impedido de chegarmos a Ti. Tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem vindo sobre o nosso encontro, na qual muitas das vezes temos pensado em desistir por conta da demanda. Ah, Pai amado, Pai querido, a Tua palavra vai dizer, operando eu, quem impedirá? Não tem nada que impeça, Senhor, porque contigo é vencer ou vencer. Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir nessa noite, seja conosco, Pai. Seja conosco, Espírito Santo de Deus. Te entregamos, Senhor, a direção desse culto, Pai amado, Pai querido. Te entregamos os louvores que serão entoados aqui nessa noite. Te entregamos aquela que vai trazer a palavra. Uma palavra que o Senhor já deu, já entregou, já ministrou e trará para nossas vidas, Pai. Ah, Pai, eu te peço, Senhor, que cada um que chegou aqui nessa noite, Pai, o Senhor seja resposta, Senhor. Seja resposta para essas vidas, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, vem tocando, Senhor. Toca, Senhor, mais e mais. Que seus filhos estejam, Senhor, conectados contigo, Senhor. Chamando a sua presença, Deus. Pai, fica conosco, Pai. Toma, Espírito Santo de Deus, essa vizinhança, Pai. Que a nossa voz, Pai, através de Ti, seja alcançada na nossa vizinhança, Pai. Toma, Senhor, nossos vizinhos, Pai. Ah, Senhor, que eles sejam alcançados no nome de Jesus. Pai, cada pessoa que está passando nesta porta aí na frente, Pai, que o Senhor venha tocar, Senhor, no nome de Jesus. Pai, quero te pedir, Senhor, seja, Senhor, a sua doce voz no nosso meio, Senhor. Fica, Senhor, à vontade, Senhor. Faça o que o Senhor quiser nessa noite, Pai. Esse culto é para Ti, Deus. E sem Ti, nada somos e nada podemos. Muito obrigada, Pai. No nome de Jesus, amém. Quero pedir à igreja que abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 100. E eu ia falar só um versículo, mas eu quero citar ele todo. São versículos pequenos. E diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Rendei graça ao Senhor. Você está aqui. Você então, esse momento é o momento de você dar graças ao Senhor, render um culto de ação e de graça para Ele, porque Ele tem te livrado, Ele tem te protegido, Ele tem te sustentado, Ele tem sido o seu socorro tão presente na hora da tua angústia. Ele tem sido o seu melhor amigo. Então, no momento que a gente vai entrar para o louvor agora, se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor, rasgue o seu coração. Rasga o seu coração, chama a presença dEle, chama Ele para você. Não se distraia,
se conecta, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura de geração em geração, e porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Então fique ligado, não aceite sair daqui da forma que você entrou. Então dê o seu melhor, como se fosse seu último culto. Amém? Aleluia. A paz do Senhor, queridos irmãos. Quantos vieram para louvar e engrandecer o nome do Senhor? Somente Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado
tem misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aleluia! Cadê a igreja que adora ao Senhor? Aleluia! Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Glória a Deus. Essa semana, desde o início, vim enfrentando um resfriado. Eu falei, Jesus, como é que eu vou cantar? Mas o Senhor, Ele tem misericórdia de nós, Ele cuida de nós, irmãos. E é muito bom saber disso, saber que podemos contar com um Deus que a todo momento está conosco, se faz presente em nossa vida. Nós temos um privilégio, irmãos. Estarmos aqui nesse lugar, nesse momento, é um privilégio para nós. Porque não existe outro melhor lugar para se estar. Este é o melhor lugar. Aleluia. Quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei outro lugar, mas só encontrei ao seu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. O meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Tentando acertar, procurei outro lugar, mas só encontrei ao
teu lado, melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. És o meu tudo, meu lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar. És o meu tudo, Deus, lugar seguro, Deus. Eu tudo deixarei por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. És o meu Deus. Eu tudo por te amar. És o meu Salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
gerações, rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Você pode louvar ao Senhor? Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam. Santo, Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, santo pra sempre. E os anjos clamam. Santo, Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, que leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém. os anjos clamam. Santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Aleluia. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os donos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam. Santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo,
santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia. Você pode adorar aí onde você está. Teu nome É mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes e governos. Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Tu sempre serás santo para sempre. Esse é o nosso Deus, não importa a situação. Ele será sempre santo, santo, santo sempre. Aleluias. O Salmo 26, versículo 8, ele diz assim: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com dos homens sanguinários. O Senhor é o seu amor. O Senhor te guarda, o Senhor te sustenta, o Senhor te fortalece. E Ele sempre será santo, santo, santo para sempre. Não importa a sua situação. Ele sempre será santo, santo, santo para sempre. Quero pedir à igreja que se sente, por favor. Aleluias. Eu quero compartilhar com a igreja o que nós estamos vivendo aqui de manhã na parte da EBD. E você que não está vindo, você está perdendo. Porque tem sido algo tremendo, tem sido algo que tem confrontado, tem mexido com a gente, balançado. Vai lá no nosso profundo, a vontade é de que não acabe. E hoje pela manhã, nós tivemos o tema aqui sobre conflitos internos. E o pastor me permitiu que eu trouxesse a reflexão. Confesso para a igreja que não foi fácil trazer esse tema, porque
ele mexeu muito com a minha estrutura, né? Ele me levou à minha infância, aonde eu passei por conflitos, desencadeei insegurança, medo e incapacidade. E o tema, o livro que eu trouxe, que o pastor me deu, foi Êxodo 3, versículo 11, que diz assim: então disse Moisés, versículo 3, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A gente teve esse momento aqui, onde que todo mundo sabe que é onde Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, né? Deus atrai Moisés aonde que a sarça vai pegar fogo, ele vai ficar olhando para aquela sarça e ele vai ficar intacto em ver que a sarça não estava se consumindo. E era Deus atraindo Moisés para ir ao encontro dele. E naquele momento ali, Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você. O povo de Israel precisa de socorro, precisa ser de libertação, e você será o cara. E Moisés naquele momento disse: eu, Senhor. E eu trouxe para a igreja que quantas das vezes nós somos chamados para uma missão, ou para orar para uma família, ou para vir aqui em cima orar por uma oferta, ou para uma oportunidade de abrir um culto, ou até mesmo uma direção de uma palavra, a pessoa se sente incapaz. Foi assim que Moisés olhou. Moisés não chegou a olhar, ele não estava duvidando de Deus, não. Ele estava duvidando dele, quem ele era para libertar. Por quê? Ele viveu ali no Egito, ele viveu com o faraó, ele sabia dos costumes, embora ele sabia qual era a identidade dele, ele sabia que ele era hebreu, ele sabia disso, mas ele temeu. E o conflito, né, interno, ele traz isso para nós. Ele traz insegurança, ele traz medo, ele traz algo que você no passado ouviu quando criança e acreditou, né, achando que não teria vez, né? E no versículo em seguinte, Deus ainda responde para ele, diz: eu serei contigo. Gente, você é chamado para uma missão, e Deus fala, o próprio Deus falando: eu serei contigo. Mas ele estava tão tomado de medo, de pavor, que ele não atentou para essa palavra. Eu serei contigo. E é assim que o Senhor faz conosco. Quando somos chamados para viver uma experiência, Ele diz que é conosco. Ele diz: eu serei com você. Só que ele teve esse sentimento de incapacidade, acreditando que não seria capaz. E no capítulo 4, versículo 10, então ele vai dizer, ele vai arranjar uma desculpa para a sua limitação. E ele fala assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, e nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aqui ele começa uma justificativa dizendo, resumindo: eu não sei falar, não tenho controle. Algumas pessoas dizem que ele era gago, né? Mas aqui ele arranja uma desculpa para dizer assim: ó, eu não vou conseguir chegar lá, não tem como. Você não coloca outra no meu lugar, não? E quantas das vezes, igreja, somos convocados para alguma coisa, a gente pensa assim: fulano fala melhor do que eu. Olha o ciclano, é formado. Olha Beltrano como se posiciona diante do microfone. Olha a oratória dele. Ele é persuasivo, ele sabe conduzir bem. Só que, quando Deus chama, Deus não olha a aparência. E eu até trouxe o exemplo de Davi, que Davi estava lá no campo apacentando as suas ovelhas. Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele procura aquele que seria ungido, que seria o sucessor de Saul. E Jessé apresenta todos os filhos e vê aquele filho todo fortão, todo... E Jessé olha para ele, Samuel olha para ele, já convicto, né? Olhando a aparência, e vai ser esse. E Deus, na mesma hora, diz: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí, Samuel falou: não tem outro? Ele tem um menino lá fora. E eu deixei isso para a igreja, que não é que Jessé esqueceu Davi. Não, não é isso. Jessé olhou Davi como um jovem e achou que ele não estava pronto para uma batalha, né? Ele
os outros filhos não, já era tudo crescido e era de frente de batalha, ele olhava a aparência. E quando Davi entra naquela casa, o coração de Samuel acelerou e Deus confirmando, é esse. E derramou o óleo. O que eu quero dizer? O conflito interno, se não é resolvido, ele te paralisa. Ele te paralisa de uma tal maneira que você chega a acreditar que você não é capaz. Mas o Deus que te escolheu, você mesmo que está sentado aí, que te chamou para essa batalha, ele disse, eu serei contigo. Eu serei contigo, então você não precisa temer. E tudo aquilo que te falaram, e você, não sei como foi a sua criança, mas eu sei como foi a minha. E tudo aquilo que te falaram no passado, creia, foi alguém que não soube se apresentar e se pronunciar diante de você. Mas você não é um acaso. Você não é um nada. Você é um abençoado, você é uma abençoada, você é um escolhido de Deus. E o Senhor tem muito mais para acrescentar. Então se coloque de pé e diga para Ele, Senhor, eu quero, eu aceito, mas nenhum conflito vai me paralisar. Tudo aquilo que falaram para mim na minha infância, ou até mesmo o seu patrão, no nervosismo te chamou de alguma coisa, e você acreditou e você travou. Está repreendido agora, no nome de Jesus. E o que eu quero trazer para a igreja é o que eu falei de manhã. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu escolho confiar em Deus. Então eu não sei se tem alguém aqui que passa por alguma situação, ou até que deixou passar a oportunidade por achar que não conseguiria. Mas o Senhor, no versículo 11, ele respondeu para Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo? Ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Resumindo, ele está dizendo para Moisés assim: Moisés, foi eu que te criei, eu sou o teu criador. Moisés, então não tenha medo. E nós vimos o quanto Moisés batalhou, o quanto Moisés fez, né? E Deus foi tão misericordioso com Moisés que no final ele ainda apresentarão como seu porta-voz. Mas a missão que foi dada para Moisés não foi tirada. Sabe por quê? Porque era com ele. Então, cada um de vocês que estão sentados aí, sabe que tem um chamado. E Deus não está olhando a sua aparência, Ele não está olhando a tua condição. Ele está olhando o seu coração. E que você consiga vencer todos esses desafios que até aqui hoje te paralisou. E que você consiga romper, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida. Grandes coisas o Senhor quer trabalhar. Mas se permita ser tratado por Ele. Se permita, entra no teu quarto, fecha a sua porta em secreto e fala para Ele: Senhor, essa área aqui da minha vida, eu não consigo vencer, porque eu acreditei que me falaram era verdade. Eu chorei, eu sofri, Senhor, e eu parei. E eu não consigo andar. Eu estou aqui prostrada ainda. Eu recebo uma palavra, mas eu não me posiciono. Então se posicione e acredite. Acredite. Porque Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te deu, se Ele te chamou, aceita. E eu não estou falando só aqui não, tá? Eu estou falando no seu local de trabalho, de repente, alguma proposta que você vai receber e você teve medo e você fala assim: não é para mim. O Senhor está te dando oportunidade. Esse é o ano da nova oportunidade. O ano passado você perdeu, mas Ele está te dando uma nova oportunidade. Então abraça essa oportunidade. Vá com tudo. Não permita que os conflitos internos te paralisem e que você possa avançar. Que é isso que o Senhor quer, que a gente avance, que a gente rompa tudo aquilo que nos paralisou. Amém? Vamos para o momento da oferta. Vamos para o momento da oferta. Agora é hora da gente oferecer para Deus tudo aquilo que Ele nos deu, tudo aquilo que Ele nos entregou. Ele é um Deus que merece tudo, toda a honra e toda a glória seja para Ele. Ele é um Deus que tudo que nós temos é porque Ele nos deu, nada é nosso, tudo é dele. Nós estamos aqui porque Ele
nos permitiu. O nosso respirar é gratidão a Ele. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus misericordioso. E se você tem uma casa, tem uma caminha quentinha, se você tem um trabalho, seja grato a Deus, sabe? Essa oportunidade que Deus está te dando. E eu quero deixar aqui Provérbio 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. É promessa. É promessa. Tudo aquilo que Deus te deu, devolva para Deus. Mas com amor. Não porque eu tenho que dar, não. É por gratidão. Então que você nessa noite, você fique à vontade para devolver para Deus tudo aquilo que Ele tem te dado. Amém? Você está à vontade, fique livre para ofertar, dizimar nesse momento. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por todos aqueles, ó Pai, que puderam contribuir, e com aqueles também que não puderam, ó Pai, porque Tu conheces o coração de cada um, ó Pai. Tu possa abençoá-los de igual modo, ó Pai, porque Tu és um Deus fiel. Então não deixa faltar na casa dos Teus filhos, ó Pai. Continue honrando a cada um, ó Pai, e que possamos todos juntos, ó Pai, oferecermos sempre o nosso melhor a Ti, porque somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de tudo aquilo que fazemos nesse lugar. Muito obrigado por tudo. Esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, mulheres virtuosas, mulheres fortes, mulheres guerreiras. Deus abençoe cada uma de nós, amém? Vamos agora para o momento dos aniversariantes. Eu quero chamar aqui a Juliana Valente, a minha docinha Maria. Vem aqui, meu amorzinho, vem. Vem aqui, Maria Eduarda, não se faça de... Vem aqui, vamos orar. Vem aqui. Para de ser teimosa. Vem aqui. É melhor obedecer do que sacrificar, amada. Amém. Isso aí. Receber oração. Vamos orar aqui para ela. Eu peço que vocês estendam suas mãos para cá. Primeiro vamos orar pela Juliana. Pai, eu quero te apresentar a vida da tua serva, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais um ano de vida. Até aqui o Senhor tem sustentado e tem ajudado, Pai. Ah, Senhor da glória, eis aí tua filha que tem sonhos e projetos, Pai. Eu apresento a Ti, Senhor, e seja feita a sua vontade, Senhor. Assim, Senhor, eu te peço, abençoa ela mais e mais, Pai. Dê, Senhor, fortalecimento, dê sabedoria para conduzir a sua família, Senhor. Que ela seja aquela mulher sábia que edifica o seu lar, Pai. Abençoa, guardando, protegendo os seus negócios, Senhor. Ah, Deus, guardando a sua saúde. Espírito Santo de Deus, seja com ela em todo o tempo, Pai. E assim, Pai, eu apresento a vida da Juliana, Senhor, e entrego nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém. Ah, Espírito Santo de Deus, eis aí a tua serva Maria, Pai. Mulher esta, Pai, que o Senhor conhece, Senhor. O Senhor conhece o oculto e o profundo dela, Senhor. O Senhor conhece o levantar e o caminhar dela, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te apresento ela nessa noite, Senhor, com gratidão, Senhor, por mais um ano de vida sobre a vida da tua filha, Pai. Continua sustentando ela, continua capacitando
capacitando, Senhor. Continua fortalecendo ela mais e mais, Pai. Que ela seja, Espírito Santo de Deus, referência tua por onde passar, Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso, que ela venha romper os seus limites, Deus. Pai, os seus sonhos e os projetos, Pai, eu também entrego nas suas mãos, Pai. E eu acredito, Espírito Santo de Deus, que serão concretizados no nome de Jesus. Guarda ela, Senhor, guarda a saúde dela, Pai amado, Pai querido. Seja com ela, Pai, seja o sustento diário dela, Espírito Santo de Deus. Toma ela na sua casa, Pai. Toma o seu marido, Senhor. Toma as suas filhas, Espírito Santo de Deus. Que ela seja ali, Senhor, boca de profeta, com autoridade, Senhor, para conduzir a tua palavra no meio da sua família. Seja com ela, Pai. E assim, Senhor, eu te agradeço por esta vida, Senhor, que é tão preciosa, tão amada e tão querida, Pai. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Vamos cantar um parabéns bem lindo para elas? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Glória a Deus! Coisa mais linda! Vamos com Deus, Deus abençoe, viu? Nem doeu. Nem doeu receber uma oração. Vamos lá, crianças. Agora é hora da gente ir para a igreja Kids, receber o alimento fresquinho que a tia Larissa, tia Eliseu, tia Jaqueline, tia Rafa e tia Elma levarão para vocês fresquinho esse alimento e que vocês estejam atentos tudo que vão receber lá. Quem teve de manhã recebeu uma palavra e agora à noite será outra. Por favor, podem desencostar da parede, que a parede não vai cair, por favor. Venha para cá. Vem para cá, vem. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Por favor, desencosta essa parede aí. Amém? Thales, vem. Não? Então tá, fica à vontade. Espírito Santo de Deus, eu quero te apresentar, Senhor, esse rebanho mais que precioso, Pai. Ah, Deus amado, Deus querido, eu venho te pedir, Senhor, Senhor, mais inteligência, mais sabedoria, Senhor. Ah, Deus, guarda, Senhor, essas crianças, Pai. Ah, Senhor da glória, eles são escolhidos seus, Pai. E eu, Senhor, eu vejo, Senhor, homens e mulheres, Senhor, carregando a sua palavra. Eu vejo uma geração sarada. Eu vejo uma geração forjada em ti. Espírito Santo de Deus, proteja, Senhor, esse rebanho, livrando de todo mal, Senhor, guardando os seus caminhos, Pai, guardando a sua saúde, Espírito Santo de Deus, que eles sejam crianças que honrem teus pais e suas mães, Pai, que eles sejam obedientes, Espírito Santo de Deus, proteja essas crianças, Pai amado, Pai querido, guardando a mente deles, Senhor, fortalecendo eles mais e mais, Senhor. Ah, Deus, guarda a mente, Senhor, guarda a mente dessas crianças, guarda também o coração, Pai. Deus, eu te peço no nome de Jesus, Pai, que ao chegar lá dentro, Espírito Santo de Deus, que eles venham, Senhor, estar atento a tudo que o Senhor vai falar, Pai, a tudo que vai ser ministrado, Senhor. E que eles saiam daqui, Senhor, sabendo, Senhor, quem Tu és cada vez mais. Porque, Senhor, lá atrás, Senhor, eles recebem o alimento fresquinho. Então, Senhor, que esses alimentos sejam ingeridos neles, Pai. E eles venham, Senhor, ministrar na sua casa, levando esta palavra, Espírito Santo de Deus, seja na escola, seja com seus coleguinhas, Pai. Proteja, Senhor, essas crianças, Pai. E assim eu te peço, Senhor, toma, Senhor, cada ministro, Senhor, que estará lá atrás, Pai. Pai, dá paciência, Senhor, dá calma, Senhor, dá sabedoria, dá discernimento em tudo que eles vão fazer lá atrás, Pai. Pai, eu abençoo, Senhor, no nome de Jesus, amém. Vão em paz, Deus abençoe vocês. Quero chamar a nossa preletora dessa noite, nossa querida diaconisa Júlia. Tão linda, tão preciosa, tão amada. O negócio vai, ó. Deixa eu tirar minha Bíblia daqui. Que olhe. Oh, Jesus.
Vamos lá, vamos orar por ela. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu te apresento a tua serva, Pai. Ah, Deus amado, Deus querido, o Senhor já ministrou na vida dela. Ela já viveu, Senhor, esta palavra, Senhor. Essa palavra está incutida na sua memória, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade, Senhor, usa a tua serva poderosamente aqui nesse altar. Pai, que ela diminua, Senhor, e tu cresça. Que ela desapareça e o Senhor apareça aqui, Pai. Seja com ela, Pai. Todo espírito de covardia, eu repreendo agora, no nome de Jesus. Dá autoridade para esta mulher, Senhor. Usa ela, Pai. Assim como o Senhor usou Moisés, Pai. Usa ela, Pai. Que ela abra a sua boca e o Senhor falará através dos lábios dela, Pai. Seja com ela, Espírito Santo de Deus. E assim, Pai, nós confiamos essa vida. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. É um prazer participar daquilo que o Senhor está fazendo, né? Por quê? Porque o Senhor está fazendo algo na terra. Deus está trabalhando na terra e Deus está se movendo e fazendo algo poderoso na terra. Deus não precisa de mim. Deus não precisa da pastora Carla, que acabou de dirigir o culto. Deus não precisa de mim nem de você. Mas é um prazer nosso participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João 3, 27. João 3, 27. Vamos ler a partir do 26, tá? João 3, 26, amém? Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que prestava serviço ao noivo é o que atende e ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora que se completa, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Amém? Até aqui. Os discípulos de João Batista, eles questionaram João Batista porque Jesus estava batizando. E quem batizava naquele tempo era João Batista. O ministério dele era um ministério no deserto. João Batista, ele servia ao Senhor no deserto. O ministério dele era um ministério de deserto. O Senhor o levou ao deserto e no deserto ele ouvia a voz do Senhor. Havia uma profecia a respeito de João Batista, desde o ventre da sua mãe. E quando ele cresceu, ele foi servir ao Senhor no deserto. E ele foi, e ele anunciava a palavra de Deus, e ele batizava um batismo de arrependimento de pecados. E ele, quando viu Jesus, ele temeu, e Jesus foi até João Batista para ser batizado. E João Batista falou: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias de Jesus. Como é que eu posso batizá-lo? Mas Jesus falou: é necessário para que isso aconteça. Quando Jesus é batizado,
o Senhor, o Deus Pai, brada dos céus e declara: esse é meu filho amado, é quem eu tenho prazer. Quando Jesus passava, João Batista apontava para Jesus. Quando Jesus passava, João Batista apontava para Cristo. Ele sempre apontava para Cristo. Ele sempre declarava: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele foi questionado: você não se importa daquele homem que você apontou, está sendo batizado, está batizando as pessoas assim como você? E João Batista falou: mas eu não sou o Cristo. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Na tradição judaica, o amigo do noivo era aquele que preparava tudo para a cerimônia. Era aquele que via se estava tudo em ordem. Era aquele que preparava tudo para o casamento. Era como se fosse o padrinho nos nossos tempos, né? Quando as pessoas casam, elas têm os padrinhos, têm as madrinhas, que preparam tudo para a noiva. Essa era a função de João Batista. Ele era o amigo do noivo, que estava preparando o caminho para a chegada do noivo. Ele estava preparando a noiva para encontrar com o noivo. Quem é a noiva? Eu e você. Nós somos a noiva de Cristo. Quem é o noivo? Cristo Jesus. E no casamento judaico, é totalmente oposto do casamento ocidental do nosso tempo. No nosso tempo, quando alguém vai casar, o noivo fica lá no altar esperando a noiva, né? E a noiva vem linda, maravilhosa, e o noivo a recebe. No casamento judaico, não. A noiva fica esperando a chegada do noivo. É por isso essa comparação de que Jesus é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva, esperando pelo Senhor, esperando pelo noivo. E nós somos essa noiva que estamos aguardando algo. Estamos aguardando o grande casamento. Estamos aguardando o nosso noivo, Jesus, que ele virá. Ele virá num piscar do olhar, buscar a sua noiva, lavada e remida pelo teu sangue. Aí vocês devem perguntando: Júlia, por que você botou essa pedra aqui? Eu vou te explicar. Essa pedra aqui, lembra, pastor? Essa pedra aqui, por que eu trouxe essa pedra? Eu me mudei há pouco tempo e estava arrumando as minhas coisas e encontrei essa pedra. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, 6 anos atrás, eu estava completamente destruída emocionalmente. Eu estava com raiva de pastor, eu estava com raiva de igreja, eu estava totalmente decepcionada. Eu tinha até uma frase que eu falava que eu ia servir Cristo em casa, porque eu me decepcionei, porque eu me entristeci com a igreja do Senhor, porque eu me entristeci, porque eu me magoei, porque eu deixei a mágoa entrar no meu coração. E eu cheguei totalmente despedaçada. E quando eu cheguei, eu falei para o pastor: eu não quero fazer nada. Eu quero ficar sentadinha ali no banco, sendo cuidada, sendo tratada. Eu já servia no Kids antes, na minha antiga igreja, e eu falei para a pastora Carla: eu não quero ir para o Kids, eu não quero servir, eu quero ficar aqui sentadinha, porque eu quero que o Senhor me cuide, eu quero que o Senhor me trate. Mas, quando eu falei que eu queria ficar quietinha, esperando o tratamento do Senhor, era uma desculpa que eu estava dando para mim mesma, porque eu não queria me envolver mais. Eu não queria mergulhar mais profundo, porque eu estava com medo de me magoar, de me machucar, de me decepcionar mais uma vez. E eu lembro um dia que o pastor Braga me deu essa pedra. E ele falou assim: minha filha, você precisa largar as pedras. Você precisa largar essas pedras, porque isso vai acabar com você. Essa mágoa está te destruindo. Eu falei: não, mas me fizeram isso, me fizeram aquilo. E eu lembro quando o pastor virou assim para mim, calmamente, falou assim: filha, você quer ir para o inferno? Eu falei: não, pastor.
Aí ele falou assim, mas se você não liberar perdão, é para lá que você vai. E eu saí daqui, eu falei, puxa, mas eu fui a vítima. Eu que sofri, por que eu que tenho que liberar perdão? Mas é a palavra de Deus que diz, se o seu irmão fizer algo contra você, vai até ele, se conserte. Antes de você ofertar ao Senhor no altar, perdoe, ofereça perdão. E ali o Senhor foi me tratando, o Senhor foi me moldando. E eu falava assim, eu não quero fazer nada. Tá eu aqui no altar pregando. Eu falei, eu não quero me envolver. Daqui a pouco estava eu lá no Kids, me envolvida com as crianças que eu amo tanto. Júlia, por que você está contando isso? Porque o Espírito Santo não joga palavras ao alto. O Espírito Santo não joga palavras ao vento. Por vezes, nós, falhos, cheios de defeitos, jogamos palavras ao vento, mas o Senhor não, Ele não fala nada por acaso. Se o Espírito Santo está me lembrando isso, está me impulsionando a falar isso, é porque tem gente aqui que precisa ouvir. Se o Espírito Santo está ministrando sobre perdão, é porque tem gente aqui que precisa perdoar, que precisa liberar. É porque tem gente aqui que um dia serviu ao Senhor, que um dia botou a mão no arado, mas por alguma coisa olhou para trás e desistiu, e parou, e paralisou. E o Espírito Santo está te convidando a fazer um concerto com Ele. João Batista era o amigo do noivo, aquele que aponta para Jesus. E eu tenho certeza que cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós já nascemos com um propósito eterno. No ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um propósito para a sua vida. Porque você nasceu para ser usado pelo Senhor. Você nasceu para glorificar o Senhor. Mas o Senhor não vai te obrigar. O Senhor não obrigou João Batista a ficar no deserto, a se vestir com pele de animais, a ficar igual um doido lá no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre e anunciando uma palavra. João Batista era um pregador de uma única mensagem. E a mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se o reino de Deus estava próximo no tempo de João Batista, vocês imaginem no nosso tempo. Depois de João Batista veio Jesus, com a mesma mensagem. Qual foi a mensagem de Jesus? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Jesus morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus. E um dia voltará para buscar a sua noiva. E qual é a mensagem da igreja de Jesus para esse tempo? Arrependei-vos. A mensagem continua a mesma. É a mensagem de arrependimento. É a mensagem de eu olhar para a minha vida, de eu me autoexaminar e ver aonde eu errei, aonde eu parei, aonde eu paralisei, aonde eu pequei. E voltar. E fazer o caminho de volta. Essa é a mensagem de Cristo hoje, para mim e para você. Arrependei-vos. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 25. Aleluia. Amém? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias nas mãos. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se grito:
o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quem somos nós, Igreja de Jesus, estabelecida em Anchieta hoje? Quem somos nós dessas virgens? Somos as 5 prudentes? Estamos abastecendo o nosso óleo? Estamos nos enchendo da presença de Deus? Estamos nos relacionando com Deus? Estamos nos renunciando? Porque para viver um relacionamento com Deus, é necessário viver uma renúncia. Ontem eu estava aqui com os adolescentes, no discipulado com eles, e eu perguntei a eles assim: vocês estão preparados para morrer por Cristo? E eles: sim, tia. Falei: se viesse alguém e botasse uma arma na sua cabeça e falasse: negue a Jesus, ou você morrerá, vocês morreriam? Ele falou assim: morreria, tia, todos eles. Eu morreria, tia. Todos eles firmemente. É claro que eu morreria. Aí eu fui mais fundo. Se alguém botasse uma arma na cabeça da sua mãe e falasse para negar Jesus? Aí, tia, já fica mais difícil. Eu falei: então todos vocês estão dispostos a morrer por Jesus? Sim, tia. Eu falei: agora eu quero saber quantos de vocês estão dispostos a viver por Jesus. E eu faço essa mesma pergunta à Igreja de Jesus hoje. Quantos de nós estamos dispostos a viver por Jesus? Porque viver por Jesus requer renúncia. E não é fácil. Quem disser que é fácil está mentindo. Não é fácil renunciar. Não é fácil. Não é fácil dizer não para si mesmo. É fácil dizer não para o outro. Mas é muito difícil dizer não para nós mesmos. Exige renúncia. Exige santidade. Júlio, o que é santidade? Santidade é quando você é separado para uso exclusivo do Senhor. Santidade é quando seus olhos foram separados para uso exclusivo do Senhor. E os meus olhos também. Santidade é quando as nossas mãos foram separadas para uso exclusivo do Senhor. Santidade é quando os nossos lábios foram separados para uso exclusivo do Senhor. Santidade é quando os nossos pés foram separados para uso exclusivo do Senhor. Isso que é santidade. E possa ser que na caminhada, e vai acontecer, que a gente falhe miseravelmente. Mas a gente precisa fazer o caminho de volta. Se nessa caminhada você tem falhado, você tem se distanciado do seu Pai, se nessa caminhada, ou você fala assim: Júlia, eu não estou nem distante, eu estou totalmente fora. Hoje é o dia, hoje é a hora que o Senhor te chama. Não seja como essas virgens imprudentes. A gente sempre fala: amanhã eu faço. Amanhã eu renuncio, amanhã eu recebo Jesus, amanhã eu me entrego, amanhã eu faço, amanhã eu aconteço. E se não existir o amanhã? O noivo demorava na parábola. Jesus aparentemente demora. Quantos anos você ouve que Jesus vai voltar? Desde que eu era criança, eu ouvia que Jesus vai voltar. E Jesus ainda não voltou. Mas assim como nos tempos de Noé,
que Noé ficou lá 100 anos construindo uma arca e nunca havia chuva sobre a terra. Nunca tinha acontecido chuva. E Noé construindo a arca como se fosse maluco e falando, vai chover, vai haver um dilúvio. E ninguém acreditava, todo mundo continuou vivendo a sua vida como bem entendeu. E não ouvia a voz de Noé anunciando, vai haver o dilúvio. Até que o dilúvio veio e consumiu aquele povo, e só Noé e sua família estavam a salvo. Quando eu penso no dilúvio, quando eu leio sobre o dilúvio, fala que as águas cobriam o pico da montanha. Vocês têm noção disso? O tanto de água. Eu fico imaginando o tanto de grito, o tanto de choro, de homens, mulheres, até mesmo crianças. Porque você, pai e mãe, você é responsável não só pela alimentação, pela segurança e pela educação do seu filho, mas você também é responsável pela vida espiritual do seu filho. O Senhor uma vez falou ao meu coração, e eu vou repetir isso que o Senhor ministrou sobre a minha vida. Quem aqui, que é pai, que é mãe, que o seu filho precisa falar, pai, mãe, não esquece de comprar comida não, hein? Alguém precisa aqui, o seu filho te lembrar que ele precisa de comida? Pai, mãe, eu preciso de pão. Alguém aqui, o seu filho precisa lembrar que precisa de pão para comer? Não. Porque se seu filho não come, ele fica o quê? Desnutrido, doente, vai acabar morrendo. Se o Senhor abrisse os seus olhos espirituais agora, nesse exato momento, e você pudesse enxergar a vida espiritual do seu filho de acordo com aquilo que você enxerta nele, da palavra de Deus, como estaria o seu filho? Você pai, você mãe. Se você pudesse olhar agora com os olhos espirituais, como está o seu filho? Ele estaria bem alimentado ou ele estaria desnutrido? Você que é pai, que é mãe, que é marido, que é esposa, que é vó, que é avô. Você que vive inserido em uma família. A sua vida não pertence somente a você. A sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus vai impactar diretamente a sua casa. Vai impactar diretamente a sua família. E a sua falta de relacionamento com Deus também fará isso. Também vai impactar diretamente a sua casa. Também vai impactar diretamente os seus filhos. Você que é jovem, que está aqui, que não é casado, que não tem filho. Aquilo que você plantar hoje como solteiro, você vigia, você preste atenção. Porque a plantação, gente, a plantação é escolha, mas a colheita não. Eu decido aquilo que eu vou plantar, mas eu não decido aquilo que eu vou colher. Então, que possamos vigiar, jovens, vigiem, fiquem atentos àquilo que o Senhor está ministrando sobre você. Peça ajuda ao Senhor. Gente, a palavra de Deus é certa. Fala, se a gente tem falta de alguma coisa, a gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Sozinho você não consegue vencer. Sozinho você não consegue vencer essa mágoa, essa marca que está aí dentro de você, impedindo você de fluir com o Senhor, de ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, de ter uma vida com Deus. E o Senhor está olhando lá e procurando, cadê os amigos do noivo? Cadê as noivas prudentes com as lamparinas acesas? A gente vive num mundo de trevas, gente, e cada vez está pior. E a tendência é piorar, não vai melhorar. Não vai melhorar. A mensagem do Evangelho não é essa, de que venha para Jesus e tudo fica perfeito. Essa não é a verdadeira mensagem do Evangelho. A verdadeira mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Existe uma peneira na terra, peneirando o joio e separando o joio do trigo. Quem é você? Você é trigo ou você é joio? Porque o joio será lançado no lago de fogo. Haverá um tempo que haverá separação
daqueles que servem, daqueles que não servem. Não sejam simpatizantes do Evangelho. Não sejam simpatizantes de Cristo, porque simpatizantes não herdarão o reino dos céus. Quem herdará os reinos dos céus são os filhos. Os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? É aquele que faz a vontade do seu Pai. Esses são os filhos de Deus. Não seja um religioso. Alguém que esteja no automático, acostumado. Eu venho aqui, eu ouço uma palavra, eu ouço um louvor, eu levanto as minhas mãos, vou para a minha casa e o Evangelho não me fere de alguma forma. O Evangelho precisa me transformar de alguma forma. O Evangelho de Jesus, essa mensagem de arrependimento, precisa produzir algo em mim, precisa manifestar frutos de arrependimento em mim. E as minhas ações precisam mudar. Júlia, de uma vez? Talvez não, porque Deus tem a forma de trabalhar com cada um. Já ouvi testemunho de pessoas que foram libertas e transformadas na hora. Comigo não foi assim. Foi aos poucos. O Senhor foi me transformando, o Senhor foi me convencendo, mas eu fui me entregando, eu fui me lançando. À medida que o Senhor ia me transformando, eu ia me lançando. À medida que eu ia me lançando, o Senhor ia me transformando. Foi fácil? Não está sendo fácil, porque a obra de Deus não foi completa em mim, ainda está em movimento. Eu ainda estou no processo de transformação. Até o Senhor voltar, nós estaremos no processo de transformação. Mas precisa haver um passo, mas precisa haver uma atitude. Mas você precisa dar um passo de fé e se decidir verdadeiramente por Jesus. Eu quero Jesus. Você precisa querer o Senhor. Essa mensagem de arrependimento precisa ferir o seu coração para que algo aconteça na sua vida e você comece a ser transformado de fé em fé e de glória em glória. Amém? Amém? Eu peço para vocês que fiquem de pé. Chamar o Ministério de Louvor, por favor. Nesse tempo, nesse momento agora, eu peço que você que ouviu essa mensagem, se essa mensagem alcançou o seu coração de alguma forma, se essa mensagem feriu o seu coração de alguma forma, o Senhor está aqui. Jesus está aqui, gente. O Senhor está aqui, presente nesse lugar. E nesse momento, Ele não está com o dedo apontado, Ele está com braços abertos. O Senhor está com os braços abertos, ansiando, te esperando, como um pai anseia pelo filho. Assim é o Senhor ansiando por você e por mim. As pessoas, quando conhecem as nossas fraquezas e as nossas limitações, elas nos apontam. Elas nos julgam, mas o Senhor não nos julga. Um momento de julgamento acontecerá, isso é fato. Mas o Senhor está com os braços abertos te chamando. Vem, filho, vem, filha. Vem, filho, eu quero me relacionar com você. Eu quero ter algo íntimo com você. Eu quero ter você. Vem, filho. Vem, filha. Eu quero curar você. Eu quero arrancar essa dor. Eu quero arrancar essa ferida. Eu quero te curar. Eu quero te transformar. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu tenho planos para você, filho. Eu tenho planos para você, filha. Eu quero te usar. Eu quero te usar. O Senhor quer usar você. Se entregue para o Senhor nessa noite. Feche seus olhos. Adore o Senhor nessa noite. Eu vou fazer uma oração. E você se entregue para o Senhor. Você está na casa do seu Pai.
Você tem liberdade, liberdade. Se quiser ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser se jogar no chão, se jogue. Mas faça alguma coisa. Mas se entregue ao Senhor. Receba esse abraço do Senhor. Pai. Paizinho. Pai, graça te damos, Senhor, nessa noite. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor quer nos encontrar nessa noite. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos encontrou nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, interceda por essa igreja, Senhor. Interceda por nós nessa noite, Espírito Santo de Deus, e fere nosso coração, Senhor, com uma ferida de amor, de fome, de sede, de arrependimento, Senhor. Que possamos nos entregar, que possamos dobrar o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a dobrar o nosso coração, Senhor, a dobrarmos o nosso coração na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com os nossos anseios, com as nossas mazelas, Espírito Santo. Estamos aqui, nos entregamos. Queremos nos entregar ao Senhor, Pai. Queremos entregar a nossa vida. Queremos entregar o controle, Senhor, o controle da nossa vida. Não queremos mais o controle, Senhor. Não queremos ser mais dono de nós mesmos. Não queremos mais, Senhor, viver na prática do pecado. Não queremos, Senhor. Não queremos viver distante de Ti. Não queremos, Senhor. Não queremos mais estar longe de Ti. Nos leva, Senhor, à sala do trono. Nos leva à sala do trono, Espírito Santo, para que possamos Te ver, para que possamos provar do Senhor. Para que possamos provar, Senhor, da Tua presença. Pai, nos revela o Filho nessa noite, para que sejamos transformados, para que sejamos curados, para que sejamos sarados, no nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os anjos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante a
O teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Só quero deixar uma palavra aqui para completar. Tenho certeza que você recebeu. E tenho certeza que a pedra que estava na sua mão, você soltou nessa noite. Falando de santidade, o apóstolo Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Igreja, se arrependam. É tempo de se arrepender. Renuncie o seu pecado. A palavra de Deus vai dizer: se achegai-vos a Deus, Ele chegará-vos a vós. Então que você receba essa palavra nessa noite. E que no decorrer desta semana, você possa se autoexaminar aquilo que você precisa soltar, aquilo que você precisa romper. Porque o pecado não agrada a Deus, o pecado não agrada a Deus, o pecado é uma separação entre você e Deus. Então se achegue a Deus, rompa e solte esta pedra. É tempo de curar corações. É tempo de cura. Então, no nome de Jesus, essa semana está iniciando hoje. Faça um propósito entre você, sobre a sua vida, aquilo que você não consegue. Fala para Deus: Senhor, eu preciso romper essa área aqui da minha vida. Eu quero ser transformado. Como eu falei para você, eu estou em processo de transformação. E eu quero romper, sim, como eu tenho certeza que vocês têm área que precisam romper. Então que você vença esse problema aí que você tem lutado. E muitas das vezes você tem falado,
eu não consigo, mas o Senhor fala que você consegue. Só basta você querer. E quando a gente fala assim, Senhor, toma o controle da minha vida, porque eu não dou conta, o Senhor entra em ação. Porque sabe qual é o propósito de Deus? É que nenhum dos seus filhos se percam. E Ele tem um amor incondicional por cada um de vocês. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. E que você carregue, leve essa palavra no seu coração. E permita ser ministrado no nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este culto de hoje. Muito obrigada, Senhor, por tudo que foi falado aqui nessa noite. Todos os louvores que foram entoados, Senhor, foi tudo para ti, Deus. Receba, Senhor, no teu alto sublime, Pai. E nos defere, Senhor, cada pedido que foi colocado aqui nessa noite, Pai. Toma seus filhos, Espírito Santo de Deus, que eles consigam, Pai, vencer, Senhor, aquilo que eles têm carregado, aquilo que eles têm dito que não está conseguindo, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor, caminho, verdade, Senhor, para cada um deles, Pai. Espírito Santo de Deus, toma seus filhos, Pai. Guarda, Senhor, de volta para suas casas, Pai. E dê uma semana, Senhor, abençoada. Uma semana, Senhor, de resposta, Senhor. Uma semana, Espírito Santo de Deus, de confronto, Senhor. Confronta os seus filhos, Espírito Santo, Senhor, para que eles possam sair dessa zona de conforto. Para que eles possam, Senhor, romper, Senhor. Pai, o Senhor veio para que nós tivéssemos vidas e vida com abundância. Trouxe liberdade para nós, Pai. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Então, Espírito Santo de Deus, traz a memória dos seus filhos, Pai, aquilo que dá esperança, Pai. Dá, Senhor, controle, Senhor. Dá, Senhor, fortalecimento, Espírito Santo de Deus. Dá restauração, Paizinho querido. Levanta seus filhos, Pai, aqueles que estão prostrados, que se levante no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu te entrego, Senhor, cada vida aqui, Senhor. E eu, Senhor, no teu nome, eu abençoo. No nome de Jesus. Amém. Coloca as suas mãos para receber a bênção apostólica. Com o amor de Deus. Que a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do doce Santo Espírito de Deus, que se espalham por todo Israel, vos abençoe não só hoje, mas eternamente. A igreja diga: vão em paz, Deus abençoe. Glória a Deus.